mundo está acompanhando o processo do Zezé de Camargo e o SBT, toda aquela polêmica sobre a participação do Lula e do Alexandre de Moraes. Além disso, depois disso, vazou uma lista de cantores sertanejos, incluso com o Zezé, que receberam dinheiro da Lei Rouanet, que é um dinheiro programa federal, igual o SBT tem a concessão federal, enfim. Mas além disso, a gente tem uma questão muito clara, que a gente não debate direito a Lei Rouanet. Veja, a Lei Rouanet tem duas fontes de captação, de recursos, de destinação para os artistas e para projetos culturais. Você tem o fundo e você tem o mecenato. Tá? Isso varia, mas isso ocorre desde o nível federal até o estadual e municipal. A composição desses fundos e mecenatos ela é geralmente paritária, tá? Um para um. Então, um real colocado em um real colocado no outro. Qual é a diferença de um para outro? Que quando você está tratando de fundo, você trata direto do Estado fazendo o aporte dos recursos para o projeto, para o município, enfim, para programas de cultura. Ou seja, é diretamente uma política pública de cultura pensada para isso. Já quando a gente trata do mecenato, geralmente o projeto cultural ele é aprovado pelo Estado, mas ele entra no processo de captação de recursos com empresas privadas. Ou seja, só empresas podem colocar dinheiro que não é necessariamente dela, porque ela acaba tendo o abatimento do imposto que ela coloca ali. Ou seja, ela fala, em vez de eu pagar imposto para o Estado, eu decido qual projeto tem valor para mim, que eu vou colocar a minha empresa, a minha marca junto daquele projeto, e então eu vou ganhar, porque eu já ia pagar esse imposto, mas agora eu vou ter a propaganda. Qual o problema disso? Quando você está falando do fundo, o fundo geralmente é contingenciado. O que significa isso? Que ele recebe um corte de verba no final do ano. Ele não recebe tudo que foi prometido no começo. Já o mecenato, como é uma isenção fiscal, ele não leva esse corte. Então chega no final do ano, as empresas doaram muito mais recursos do que o próprio Estado para projetos culturais, mas também decidiram o futuro daquele lugar, decidiram a política pública, porque ela decide qual projeto vai ser aportado, qual vai ser interessante para ela ser aportado. Então, qual vai ser, mercadologicamente falando, interessante. Então, você acaba tirando um pouco da ação estatal, da ação de planejamento de Estado de cultura. E é isso que me incomoda um pouco, inclusive no campo da esquerda. Porque quando a gente está falando de cultura, a gente geralmente fala apenas de recurso e esquece de falar esse modelo, fala desse modelo. Então, uma coisa que eu gostaria que fosse debatido mais, que além de a gente entrar no mecenato mais a fundo, mais firme, mas no sentido de recurso, mas também debater o fundo, debater política pública de cultura. Porque no final das contas, quando a gente tem esse modelo, acaba gerando o quê? Por exemplo, no caso de Curitiba, um Natal gasto com milhões capital da Lei Rouanet, artistas locais tendo emprego nesse Natal, felizes porque estão tendo emprego nesse Natal, e assim, não tiro o mérito disso. Mas você não tem uma política séria de janeiro a dezembro, então o artista ele fica refém dessa política estatal, no sentido do mecenato, refém de captadores de empresas, ao mesmo tempo que a gente não debate seriamente uma política de Estado de cultura. Então quando a gente fala muito de Lei Rouanet, tanto a esquerda quanto a direita vindo com aquelas bobeiras dele, falando de a pessoa ficou pelada, não sei o que, né? Enfim, cresçam. E a esquerda também, que não debate seriamente esse modelo. Então eu acho que quando a gente fala de política cultural, a gente precisa falar de verdade disso. Porque eu tô cansado de olhar para esse debate e olhar as pessoas só falarem de dinheiro ou que alguém mostrou a bunda.